Aleluia. Pode sentar, pode tomar o seu lugar. Enquanto você senta, dá uma olhadinha para o seu vizinho. Faz uma cara de uma pessoa satisfeita. E fala para ele assim: eu estou satisfeito que você está aqui. Olha para ele e fala assim: eu tenho prazer em você. É muito bom estar próximo de você, andar com você. Aleluia. Deus tem coisas boas para cada um de nós nessa noite. Põe a sua mão no seu coração. Diga comigo assim: Senhor Jesus, o meu coração está disposto. Declaro em nome de Jesus que eu estou recebendo a porção do Senhor. E nesta noite eu vou avançar para conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero fazer um convite para você, iniciando esse tempo de ministração. No próximo sábado, às 16 horas, nós vamos ter a primeira caminhada de oração do Campus Boqueirão. Então, primeira caminhada de oração do Campus Boqueirão. Eu quero convidar você, se você mora na região sul de Curitiba, verifique ali nas nossas redes sociais, pega o endereço ali. Nós vamos nos encontrar às 16 horas, lá no local que vai ser o Campus Boqueirão, e nós vamos andar pelas ruas ali próximas daquele bairro para declarar que o Senhor Jesus reina nessa cidade, o Senhor Jesus reina na região metropolitana, e nós vamos assim, como igreja, avançando para tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Se você não sabe, nós temos alguns campos. Nós temos um campus em União da Vitória, nós temos um campus em Piraquara, nós temos um campus em Colombo, nós temos um campus aqui na Vila Isabel. Agora nós estamos estendendo para o Boqueirão, São José dos Pinhais. E hoje de manhã nós tivemos uma macrocélula no campus Campina Grande, 4 Barras. E nós estamos assim, nos movimentando para tudo aquilo que Deus tem dado para a gente como herança. Você faz parte dessa herança. Lembra que temos um pai, o que nós falamos aqui? Temos um pai, temos uma casa e temos o quê? Uma herança. Temos um pai, temos uma casa e temos uma herança. Então você é nosso convidado para estar conosco no próximo sábado às 16 horas. Nós temos aqui na igreja algumas frases que fazem parte da nossa visão. Uma dessas frases, você já deve ter ouvido essa frase: uma igreja centrada na oração e no discipulado. Põe a mão no seu coração e diga assim: eu sou uma pessoa de oração e eu amo as pessoas que estão ao meu redor. Sabe que Deus te chamou para que você tenha intimidade com Ele através da oração. E Deus te chamou para que você não somente tenha intimidade com Ele, mas que essa intimidade resulte numa frutificação, alcançando as pessoas que estão ao seu redor. No mês de outubro, nós vamos ter o que nós chamamos de Outubro Orando. Então dá uma olhadinha para o seu vizinho e fala: vizinho, você não pode perder Outubro Orando. Mas como o pastor Samuel falou na semana passada aqui, nós estamos numa série de ministrações falando então sobre oração e nos preparando para esse momento especial da nossa igreja. Lembra que nós temos dois grandes movimentos de oração na igreja durante o ano. Nós temos lá no início do ano o que nós chamamos de jejum de Daniel, e nós temos agora em outubro o Outubro Orando. Agora, nós não oramos só nessas épocas, tá? A gente deve orar todos os dias, nós devemos buscar a Deus intensamente, mas o mês de outubro é um mês especial. E hoje, falando em relação a essa frase, a esse conceito que a gente tem como igreja, que somos uma igreja centrada na oração e no discipulado, hoje, logo após a ministração, nós temos a formatura do Paternidade Espiritual. Nós temos 85 pessoas que vão se formar hoje. Isso, vamos dar uma salva de palmas para essas pessoas. O que essas pessoas estão dizendo quando elas vão receber aqui o seu certificado, vão receber uma
bênção aqui. Nós vamos orar para o envio dessas pessoas. Nós queremos que essas pessoas, todos nós, possamos caminhar na direção daquilo que Deus tem para as nossas vidas, discipulando a cidade de Curitiba, discipulando a região metropolitana. É muito interessante a sua intimidade com Deus, o seu tempo com Deus, a sua vida devocional com Deus tem que desembocar numa vida que ama as pessoas que estão ao seu redor, que leva vida às pessoas que estão ao seu redor. Por isso nós estamos nos preparando, e o tema da mensagem dessa noite é essa frase: uma igreja centrada na oração e no discipulado. E o texto que nós escolhemos para esse tema, que tem tudo a ver com esse tema, é Mateus 22, de 35, 40. Mateus 22, 35, 40. Se você tem a sua Bíblia aí, você pode abrir a sua Bíblia. Diz assim esse texto: um deles, um perito da lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame a seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esse é um dos textos de ouro da Bíblia. A gente não pode dizer que a Bíblia tem textos mais importantes do que o outro, porque todos os textos da Bíblia são textos inspirados por Deus. Mas esse é um texto chave, esse é um texto pilar, é um texto central da Bíblia, porque Jesus está dizendo que há uma maneira para que você possa viver a vida segundo a perspectiva de Deus. E essa maneira é: ame ao Senhor com tudo que você tem, com tudo que você é, com toda a sua força, toda a sua mente, toda a sua inteligência, todas as suas capacidades, toda a sua alma. Você aplica o seu coração em amar ao Senhor. Isso fala de um relacionamento. Geralmente eu não sei o que é vertical e o que é horizontal, mas isso fala de um relacionamento vertical. O seu relacionamento com Deus. Ame ao Senhor de todo o seu coração. E eu podia dizer muitas coisas que a gente pode tirar dessa frase: ame ao Senhor, ame a Deus. O nosso amor ao Senhor. Porque isso envolve muitas coisas. Isso envolve a oração, envolve a santificação, envolve a adoração, envolve o louvor, envolve o compromisso que você tem com o Senhor. O que você faz, né? Por que você vem todo domingo numa reunião e você dá esse tempo para o Senhor? Porque você ama o Senhor. Por que você frequenta uma célula? Por que você abençoa a vida das pessoas que estão ao seu redor? Tudo isso é resultado do seu amor ao Senhor, da sua devoção ao Senhor. Mas esse texto não para por aí. Jesus está dizendo: ame ao Senhor e ame ao seu próximo. Então, o meu amor a Deus, a minha vida de intimidade com Deus, o meu relacionamento vertical com Deus, tem que desembocar no meu relacionamento horizontal com Deus. Essas coisas andam juntas. Eu não posso dizer: eu amo a Deus, e eu faço coisas que parece que eu estou dedicando a minha vida a Deus. Mas se isso não resulta em relacionamentos saudáveis, em relacionamentos que realmente atingem a vida das outras pessoas, eu não posso assim crer que esse é um amor verdadeiro ao Senhor. Quando eu olho para esse texto, eu penso em algumas coisas, ou de que forma que eu posso expressar o meu amor ao Senhor. Eu sei que o Evangelho não tem a ver com regras. O Evangelho não tem a ver com fazer coisas. Conquanto nós fazemos muitas coisas e nós deixamos de fazer muitas coisas por causa do Evangelho. Mas eu não faço isso porque eu tenho um medo, ou porque eu tenho uma lista de coisas que eu devo fazer e coisas que eu não devo fazer, porque isso pode me causar alguma coisa. Não! Eu faço essas coisas como resultado de um relacionamento de fidelidade em relação a Deus. Por exemplo, eu sou casado, eu tenho um compromisso com a minha esposa, e ela
eu não sei se as outras esposas são assim, mas ela exige não mais do que 100% do meu compromisso com ela. O meu coração em relação à minha esposa não pode estar dividido. Às vezes eu estou até cansado. Eu falo, me deixa quietinho aqui. Mas se ela pede alguma coisa, isso envolve meu compromisso com ela, eu tenho, como a Bíblia diz, eu tenho que até dar a minha vida para minha esposa. Por quê? Porque o meu relacionamento com ela não está baseado numa lei, não está baseado em regras, não está baseado naquilo que eu tenho que fazer, naquilo que eu tenho que deixar de fazer, ou num papel que eu tenho que representar. O meu relacionamento com ela está, a minha vida com ela está baseada num relacionamento de compromisso. Então, quando eu olho para esse texto, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo, eu vejo 3 coisas bem importantes, que é isso que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Primeiro, eu expresso o meu amor a Deus quando eu me rendo totalmente a Ele. A rendição é uma condição necessária para que eu realmente possa experimentar um relacionamento profundo com Deus. O que é rendição? Essa palavra ela tem uma tonalidade negativa. Às vezes, quando os exércitos estão ali numa guerra, como a gente tem essa guerra agora ali na Europa, na Europa, né? Isso. Entre a Ucrânia e a Rússia, aquele país que declara, olha, eu estou derrotado e eu me rendo, teoricamente falando, é uma coisa negativa, porque ninguém quer se render. E nós também temos uma natureza que não gosta de se render. Aliás, para quem é dos anos 80, até eu creio que a maioria aqui não é. Tinha um filme do Van Damme que dizia, render-se jamais. Render-se jamais. Aquele filme não é cristão, porque é isso que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida. Se você percebe, Deus lida com você, Deus trata com você todos os dias. Deus usa as pessoas que estão ao seu redor, Deus usa as circunstâncias que acontecem na sua vida, Deus usa o Espírito Santo para trabalhar na sua vida de uma maneira muito carinhosa, de uma maneira muito sensível, mas Deus está trabalhando para você com uma intenção de fazer com que você se renda totalmente a Ele. Gente, isso não é algo fácil, porque render-se a Deus causa muito desconforto em nossas vidas. Render-se a Deus é algo que tira a minha vida da zona de conforto. Eu quero viver a minha vida da maneira que eu acho que eu tenho que viver. Mas a palavra de Deus diz que eu não devo me estribar nos meus próprios pensamentos. Eu preciso confiar no Senhor. E para confiar no Senhor, eu preciso me render ao Senhor. Tem um livro que é muito bom. Eu vou indicar esse livro para você, se você não leu ainda. Chama Uma Vida com Propósito. O autor desse livro diz o seguinte, que a essência da adoração é a rendição. Eu sei que a gente tem esse tempo que nós tivemos aqui agora à noite como tempo de louvor e adoração. E é verdade, nós temos esse tempo, nós estamos aqui celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor. Eu estava perguntando para a Ju, que hoje o louvor foi um pouquinho mais curto por causa da formatura do Paternidade. E eu perguntei para ela, falei, tudo certo? Ela falou, tudo certo. Eu falei, e se o Espírito Santo resolver mover? Ela falou, eu não sei, eu vou deixar na mão do Espírito Santo. Porque quem é o dono do culto é o Espírito Santo. Ou o Espírito Santo não é o dono do nosso tempo? Claro que ele é. Mas às vezes não é fácil a gente entender que a essência das coisas que a gente faz para Deus tem a ver com o nível de rendido ou de rendição que você tem com Ele. Tem um texto de Salmo 51:17, diz assim, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração contrito. Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Veja só, sacrifícios agradáveis a Deus são
um coração quebrantado e um coração contrito. Um coração rendido ao Senhor. Então, quando nós falamos, ame ao Senhor de todo o coração, é essa perspectiva, a perspectiva de rendição. Segundo lugar, nós expressamos nosso amor a Deus quando nós o obedecemos. Agora, essa é uma questão bem sensível. Eu podia ler aqui, eu tenho aqui no meu material pelo menos 10 versículos. 1 João 5,3 diz assim, porque nisto consiste o amor a Deus. Veja só, nisto consiste o amor a Deus. Depois diz assim, em obedecer os meus mandamentos. A palavra consiste significa essência. Então nós podemos dizer o seguinte, esta é a essência do amor de Deus, que é a obediência. Agora, eu não sei você, mas obedecer, nós temos até uma frase, né, que fala assim, como é que é? Obedece, manda quem pode, obedece quem? Quem tem juízo. Mas a obediência, na perspectiva bíblica, ela não tem essa conotação. Porque eu não obedeço a Deus, ou pelo menos eu não deveria obedecer a palavra de Deus por medo, por coação, porque alguma coisa ruim vai acontecer comigo. Como eu vim de uma tradição evangélica, na igreja que meus pais participavam, esse princípio do dízimo era muito claro. Tinha alguns princípios que eram muito claros nessa igreja. E o princípio do dízimo era claro. Eu me lembro que eu não era nem convertido, mas eu, às vezes, não sempre, tá gente? Eu não estava lá nesse nível, mas às vezes eu tinha um medo terrível, porque eu li aquelas passagens de Malaquias, e eu dizia, meu Deus, eu não quero estar debaixo do gafanhoto. E era 3 tipos de gafanhoto. Falei, meu Jesus amado, é o migrador, é o triturador, é não sei o quê. Eu falei, meu Jesus amado, eu não posso estar debaixo desse... Então, eu vou pegar aqui o meu, o meu dízimo e vou dar esse dízimo. Agora, eu digo para você, essa é uma motivação correta? Eu me lembro que, depois que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, que o meu entendimento se tornou mais claro. Eu me lembro que, quando eu fui fazer o seminário, eu estava desempregado, totalmente desempregado, eu não tinha recurso nenhum, não tinha um dinheiro na poupança. Eu me lembro que o único dinheiro na poupança que eu tinha, gente, parece que Deus faz essas coisas realmente para trabalhar no nosso coração, né? O único dinheiro que eu tinha na poupança, meu pai me ligou uma época e disse, olha, nós tínhamos uma moto, né? Pelo menos eu achava que eu tinha, porque quando eu vim para Curitiba, meu pai não liberou aquela moto. E ele ficou usando lá em Rondônia. Ele disse, olha, a corrente da moto arrebentou e eu preciso comprar essa corrente, eu estou sem dinheiro. Você não pode enviar um dinheiro para mim? Afinal, a moto é sua. A moto é sua, mas quem anda com a moto é ele. Aí eu fui no banco, gente, e eu tirei os meus milhares de recursos que deu para comprar uma corrente da moto. E eu fui numa loja, numa autopeça de moto, comprei aquela corrente, porque não tinha na cidade que eu morava, né? E eu mandei de Curitiba para lá, num pacotinho. Eu, assim, inaugurei a Shopee, tá? Isso nos anos 80. Embalei aquilo, muito bem embalado, e mandei para Cacoal. Todos os meus recursos de anos estavam naquela poupança que deu para comprar uma corrente para uma moto. E eu me lembro que Deus abriu as portas, foi algo incrível. E eu comecei a fazer o seminário. E eu não tinha recurso. E o final do mês, eu não sei para você, mas para mim o final do mês chega mais rápido do que para outras pessoas. E quando eu percebi, já era o dia 30. E eu me lembro que o pessoal da igreja me chamou e falou assim, olha, nós oferecemos a livraria para algumas pessoas. Você não quer trabalhar na livraria porque as pessoas não quiseram? Eu disse sim. Aí eu perguntei, né?
E qual é a remuneração? Ainda bem que não era o pastor Alisson que estava lá na administração. Eu acho que o pastor Alisson não é nem nascido naquela época. Aí eu perguntei. E eu lembro o seguinte, eu não sei em valores agora porque o dinheiro era outro. Mas o seminário custava 100 dinheiros. E eles me pagaram 105 dinheiros. Então sobrava 5 dinheiros. E eu pensei assim, Senhor, eu não tenho como dar o dízimo. Porque se eu tirar o dízimo de 105, é 10,50. Eu não tenho dinheiro para pagar o seminário. E eu estava assim, bem justificado que eu não precisava dar o dízimo. Porque, veja só, eu quero obedecer a Deus, mas eu não tenho a revelação da obediência. Gente, sabe o que aconteceu? Eu estou falando de uma época, gente, que não existia Pix. Eu não sei porquê, mas eu tinha uma conta bancária na Caixa Econômica, talvez era a minha poupança. A partir daquele mês, começou a aparecer na minha conta 50 dinheiros todo mês. E Deus, eu percebi que Deus falou isso comigo. Está aí o dinheiro para você dar o seu dízimo. Agora, o que é isso? Isso parte de um princípio de revelação. Saiu daquele lugar do medo, obedecer por medo. Eu não sei qual foi a sua geração, mas na minha geração, os meus pais não precisavam falar uma palavra para que eu obedecesse os meus pais. Não precisava. Eu sabia, existia uma transmissão de mensagem pelos olhos, pela íris, era uma coisa interessante. O meu pai olhava para mim, eu sabia exatamente que a tolerância dele a meu respeito estava zerada. A partir daquele momento, eu tinha que usar de sabedoria. O que eu vou fazer? Eu vou me esconder e vou esperar a fúria do Senhor passar, ou eu vou enfrentar isso? Gente, às vezes que eu enfrentei, olha, eu digo para você, não queira ser filho do meu pai. Não queira ser filho do meu pai. Por quê? Porque essa obediência baseava no medo, baseava no temor, baseava no medo da consequência da desobediência. Passou muito tempo para que Deus mudasse isso no meu coração. Porque tem um texto de João 14, 21 que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que me ama, aquele que me ama será amado do meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Agora, como que eu obedeço a Deus? Tem uma chave. Efésios diz assim: enchei-vos do Espírito. Põe a sua mão no coração e diga assim: enchei-vos do Espírito. Colossenses nos mostra uma outra chave que diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Diga assim: habite no meu coração ricamente a palavra de Cristo. Na medida que você gasta tempo buscando ao Senhor, na medida que você gasta tempo tendo intimidade com o Senhor, na medida que você gasta tempo com a palavra de Deus, algo tremendo acontece na sua vida. E você tem a revelação. O apóstolo Paulo diz ali em Efésios, capítulo 1, se eu não me engano, ele ora para que Deus nos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno entendimento dele. Deus quer dar para você entendimento em relação à palavra, porque na medida que você tem o entendimento da palavra de Deus, a obediência torna-se algo tranquilo em relação à sua vida, principalmente se você é uma pessoa rendida ao Senhor, uma pessoa que realmente já se entregou totalmente ao Senhor, uma pessoa que não mostra mais resistência ao Senhor. A palavra de Deus vem no seu coração, o Espírito Santo trabalha no seu coração, vai te revelando a beleza da palavra de Deus, e a obediência torna para você um estilo de vida, porque a Bíblia diz que aquele que me ama
guarda os meus mandamentos. E em último lugar, a gente expressa o nosso amor a Deus quando a gente serve ao Senhor. O serviço é algo muito interessante, porque algumas pessoas, elas são movidas pelo serviço, né? A gente tem em Romanos 12, o que nós chamamos de dons motivacionais. São 7 os dons motivacionais. Você pode fazer um estudo a respeito disso e descobrir qual que é o seu dom motivacional. Porque é através do seu dom motivacional que você vive a vida. A sua vida está debaixo dessa perspectiva, dessa lente do dom motivacional que você carrega. Às vezes não é um só, tá? Tem um mais forte e tem outros que estão ali acompanhando a sua vida. Um dos dons motivacionais é o serviço. Então, se você é movido pelo serviço, é muito gratificante para você servir. E aqui na comunidade, por exemplo, para esse culto acontecer, eu creio que tem mais de 100 pessoas trabalhando para esse culto. Porque nós não sabemos a quantidade de pessoas que precisam nos bastidores. Tem pessoas ali com kids, tem pessoas com os bebês, tem pessoas lá com os teens, tem pessoas na recepção, no estacionamento. Veja só, gente, tem gente no estacionamento. A pessoa perde o culto para ficar lá cuidando do seu carro. Eu não sei você, mas eu não tenho esse chamado. Mas quem tem esses dons no coração, as pessoas são movidas para servir. Agora, eu não estou dizendo necessariamente a respeito desse serviço. Porque a gente pode até servir sem amar. Se você trabalha numa associação de beneficente ou numa ONG, você pode servir lá e você é até remunerado para servir, mas não necessariamente você precisa amar aquelas pessoas. Às vezes você pode servir, né? Às vezes a gente vai num serviço público, né? E a gente encontra aqueles... Quem aqui é servidor público? Tem alguns aqui. Não é sobre você que eu estou falando, tá? Não é sobre você. Você é ótimo. Mas às vezes a palavra diz servidor público. O que quer dizer servidor público? Que ele é um servo à disposição das pessoas, né? Mas você chega lá, não parece um servidor público. Talvez é um mandador público. Aí você chega lá, tem uma placa dizendo assim: olha, se você desacatar a pessoa, se você fizer isso, se você fizer aquilo, é motivo até mesmo de prisão. Aí você já chega bem bem tranquilo, né? E você pede ali. Então, a gente pode servir sem amar, mas é impossível amar sem servir. Porque a Bíblia está dizendo o seguinte: que o resultado do meu amor a Deus, ele é visto, ele é compreendido, ele é ratificado na medida do meu relacionamento com as pessoas que estão ao meu redor. Deixa eu pegar aqui. 1 João 4, 19, 21 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem vê. E Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Veja só. Amar a Deus, quando eu digo eu amo a Deus, e eu posso aqui, eu estou evitando a falar sobre coisas que a gente pode fazer e que expressam o nosso amor a Deus, e eu estou preferindo dizer o seguinte: o nosso amor a Deus é expressado quando nós nos rendemos a Ele, quando nós obedecemos a palavra de Deus e quando a gente serve de todo o coração. Porque isso é mais abrangente do que dizer, faça isso, faça aquilo, que isso, assim você está demonstrando o seu amor a Deus. Eu e a minha filha Vitória, nós temos dificuldade, nós temos um pensamento um pouco mais concreto. A gente é mais preto e branco.
E a gente tem bastante dificuldade com coisas por fazer. Mais ela, porque por causa das limitações. Quando eu olho para esse texto, eu fico pensando, de que maneira que eu devo servir realmente, que isso demonstra que eu amo a Deus. Eu quero encerrar, eu queria chamar o pessoal do louvor para já voltar. Eu quero encerrar lendo o texto de João 21, 15 e 17. Esse é um texto muito conhecido, que é o texto que Jesus está conversando com Pedro depois que Pedro negou Jesus, depois da crucificação. Vocês lembram que Pedro era uma pessoa muito impetuosa. O temperamento de Pedro era um temperamento assim um pouco indomável. E um dia, quando Jesus estava assim próximo de ir para a cruz, Jesus estava ali dizendo, olha, vocês todos vão fugir. E o Pedro disse, não, eu não vou fugir, eu vou ficar. Aí Jesus diz, olha, eu sinto dizer, mas você vai me negar. E Pedro, o que Pedro falou? Não vai acontecer isso. E fatalmente, Pedro pisou na bola. No momento que mais Jesus precisava de alguém o amando, de alguém do lado dele, de alguém se identificando com as coisas que estavam acontecendo na vida dele, com poucas horas antes da crucificação. Naquele momento mais difícil de Jesus, os discípulos dormiram, os discípulos traíram, os discípulos fugiram e Pedro negou Jesus. Aí Jesus, no ambiente, depois da ressurreição, no ambiente de cura, no ambiente de restauração, Jesus fica ali próximo de Pedro e pergunta, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses outros discípulos? Gente, eu não sei você, mas se eu sou Pedro, eu colocava minha cabeça na terra, na areia, e eu me escondia. E Jesus está ali conversando com Pedro, e Pedro falou assim, olha, sim, ele não podia dizer que ele amava Jesus, não podia, porque quem trai não pode dizer que ama. E Jesus está dizendo assim, olha, então se você me ama, apacenta os meus cordeirinhos. E Jesus pergunta uma segunda vez, você me ama? Você me ama? Você me ama de fato? Você fala que ama a Deus, você me ama de fato? Ah, sim, Senhor, eu amo. Aí Jesus disse, olha, então apacenta os meus cordeirinhos. E por uma terceira vez, Jesus pergunta para ele, e é interessante que a Bíblia diz assim, Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Senhor, e ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuida das minhas ovelhas. O evangelho tem a ver com isso. O amor a Deus tem a ver com esse amor pelas pessoas e pelas pessoas que estão ao nosso redor. Eu quero mostrar uma foto. Tem uma imagem aí, que vocês podem colocar aqui na tela, levantar um pouquinho. Essa foto é uma foto da Vitória, a nossa filha mais velha, e com a Verinha. A Verinha, ela tem 40 anos, ela recém se formou no mesmo curso que a Rafaela fez. A Rafaela, a gente conheceu ela porque a Rafaela foi tutora dela na faculdade por um tempo. Ela é uma menina com muitas limitações, com amizades restritas. Ela mora num bairro muito afastado de Curitiba, ela anda com um andador. E às vezes, pensando nesse texto, de amar a Deus e de amar as pessoas, e pensando que amar a Deus não tem a ver com fazer coisas. Fazer coisas é resultado do meu amor a Deus. E às vezes a Vitória tem dificuldade, porque ela fala, pai, eu não consigo orar como me pedem. Eu não consigo ter uma vida devocional como me pedem, ou pelo menos como eu fui ensinado. Mas ela, de quando em vez, isso aconteceu agora no dia 8, no feriado, ela entra em contato com essa menina. Ela se dispõe a amar essa menina. Ela liga para a tia e ela marca um encontro com essa menina. Elas se encontraram no shopping.
E eles foram ver um filme juntos. E elas foram ver um filme. Depois tiveram um tempo de lanche. E ela passa uma tarde inteira com essa menina, que às vezes não tem outras amizades. Aí eu pergunto para você: quem cumpriu o mandamento do Senhor? Eu não quero de maneira alguma dizer que não é relevante as coisas que você faz para Deus. Sua vida de oração é muito importante. Por isso nós vamos ter outubro orando. Nós vamos orar por muitas coisas. Nós vamos avançar como igreja para alcançar muitas coisas. Mas é mais do que isso. Tem a ver com relacionamento. Tem a ver com relacionamento. Sabe, Vi? Quando você diz, eu não consigo orar, essa é a sua oração. Essa é a sua oração. A oração é amar as pessoas que estão ao seu redor. Principalmente aquelas que ninguém quer amar. Às vezes Deus coloca pessoas assim. E eu não estou falando do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Às vezes você trabalha com pessoas difíceis. Às vezes as pessoas te abordam. E não é fácil. Não estou dizendo que é fácil para mim, não é fácil. Mas quando eu me proponho a realmente amar a Deus com toda a minha força, com todo o meu coração, o resultado disso não é outra coisa, senão as pessoas que estão ao meu redor serem impactadas com esse amor. Queria que você ficasse em pé. Talvez você está aqui nessa noite e você é um convidado nosso. E você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, ou você não experimentou o amor de Deus sobre a sua vida. Talvez o seu relacionamento com Deus é baseado em medo. Tem medo do que vai acontecer com você no futuro. Nessa noite, nós damos uma oportunidade para você confessar Jesus como Senhor e Salvador e permitir que Ele realmente faça na sua vida uma mudança, uma transformação. E você vai experimentar o amor de Deus, experimentar aquilo que Ele tem para a sua vida, mudando a sua história. Nós vamos fazer uma oração. E se esse é o seu caso, no final dessa oração, você vai dizer amém. E com esse amém, você vai estar dizendo: eu recebo Jesus na minha vida como meu Senhor e meu Salvador. Eu vou convidar vocês todos para fechar os seus olhos, para abrir as mãos. Diga comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu compreendo que eu preciso de um Salvador, de um Senhor. Com esta confissão, eu creio que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Com a minha boca eu confesso, com o meu coração eu creio, e eu recebo Jesus Cristo na minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós temos alguém hoje que fez essa oração pela primeira vez, ou se você está se reconciliando com Deus, talvez você estava fora dos caminhos do Senhor e nessa noite você quer se reconciliar. Essa é a sua oportunidade. Levanta a sua mão bem alto. Se há alguém nesta noite, estou vendo duas pessoas lá atrás. Deus abençoe vocês. Nós temos mais alguém que está dizendo: eu entrego a minha vida a Jesus, eu quero ter um relacionamento com Deus, eu não quero viver debaixo do medo. Alguém no mezanino que está dizendo: eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Temos mais alguém? Aleluia, aleluia. Alguém está me apontando que tem alguém aqui que levantou a mão. Amém. Eu vou pedir para que essas pessoas, por favor, me dê o prazer de orar com vocês. Vem aqui na frente, não precisa vir sozinho, pode vir com o seu amigo. Vem aqui na frente que eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida, porque você está fazendo uma decisão que vai mudar a sua história. Pode chegar aqui pertinho, pode vir aqui. Isso. Pode chegar bem pertinho de mim. Muito bem, aleluia. Glória a Deus, Deus abençoe. Pode chegar aqui, aleluia. Deus abençoe. Quem mais? Isso, eu vi vocês lá em cima, levantando a mão. Vem cá, chega aqui pertinho, eu quero cumprimentar vocês. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Temos mais alguém? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer algumas coisas bem importantes para vocês. A confissão de vocês nesta noite
mudou a história da vida de vocês. A partir de hoje, o nome de vocês está escrito no livro da vida. Está chegando mais alguém aqui? Aleluia. Vocês são chamados de filho de Deus, filha de Deus. Mais ainda, vocês vão poder orar e Deus vai ouvir a oração de vocês. Vocês vão ler a Bíblia e a partir de hoje, daqui a pouco vocês vão ganhar um presente e vai ter uma Bíblia junto desse presente. Vocês vão abrir a Bíblia ali no livro de João e vai fazer sentido para vocês a palavra de Deus, porque Deus está abrindo o entendimento de vocês. E mais ainda, hoje, vocês, a partir de hoje, vocês não vão andar mais sozinhos. Vocês vão ter amigos, vocês vão ter pais espirituais, mães espirituais, vão ter pessoas que vão estar ao lado de vocês, vão discipular vocês, andar com vocês. E eu queria que vocês virassem para vocês receberem a família, a nova família de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que vocês seguissem aquela placa ali. Nós queremos dar um presentinho para vocês. Chega até ali, ó, naquela placa. Nós vamos levar vocês para uma salinha aqui do lado. Nós vamos orar mais uma vez com vocês, dar um presentinho para vocês. Vamos dar mais uma salva de palmas. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Levanta a sua mão. Eu não sei, desses 3 princípios que nós ministramos nessa noite, que tem relação com amar a Deus e amar ao próximo, a rendição, a obediência, o serviço. Eu não sei o que Deus está falando contigo nessa noite, mas esta é uma noite de concerto. Esta é uma noite onde você vai dizer: Senhor, eu não resisto mais ao Senhor, eu não resisto mais ao tratamento do Senhor na minha vida, eu me rendo a Ti. Essa é minha confissão. Nessa noite, você tem a oportunidade de dizer: Senhor, eu desejo, essa é minha confissão de fé nessa noite. O Senhor está autorizado a trabalhar na minha vida. Eu não vou resistir à sua obra na minha vida. Talvez você esteja passando por circunstâncias que você não está entendendo. Parece que algo se encadeou sobre a sua vida e você não sabe de onde surgiu isso. Quer dizer para você o seguinte: Deus permitiu isso na sua vida, porque Ele está desencadeando um processo na sua vida para que você se renda e se renda totalmente a Ele. Talvez o seu entendimento precise ser aberto para que você compreenda que a obediência não tem a ver com medo, não tem a ver com você corresponder porque alguma coisa ruim vai acontecer com você. A obediência, ela precisa ser voluntária, precisa estar baseada nessa revelação que eu tenho um Deus que me ama, eu tenho um Deus que não vai me deixar, eu tenho um Deus que tem uma aliança comigo, e o que Ele tem para a minha vida é a melhor coisa que pode acontecer para a minha vida. Tem um texto de Coríntios que diz assim: as coisas que os olhos não viram, as coisas que não subiu ainda no coração do homem, essas são as coisas boas que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Talvez a sua questão é com o próximo. Eu não sei se você está lidando com um próximo difícil. É interessante que esse texto desse versículo, ele aparece nos 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. No evangelho de Lucas, o perito da lei ali, ele faz a pergunta, Jesus responde a pergunta e depois ele faz uma próxima pergunta. Ele pergunta para Jesus: quem é meu próximo? Eu acho que ele não deveria fazer aquela pergunta. Aí Jesus contou a parábola do samaritano, explicando quem era o próximo. Quem era o próximo? Talvez tenha um próximo que você pode estar com o coração fechado em relação a ele. Talvez tenha um próximo que você pode estar
com mágoa no seu coração em relação àquela pessoa. Mas precisa haver ajustes. Ora comigo nessa noite, diga assim: Senhor Jesus, eu sou voluntário, eu sou um candidato a me render totalmente. Eu estou me entregando 100%, sem restrições, e eu estou dando, com a minha confissão, o direito para que o Senhor trabalhe na minha vida, custe o que custar. Você está vendo a oração que você está fazendo, gente? Isso é convicção. Diga assim: Senhor Jesus, abra o meu entendimento. Eu quero te amar, eu quero te obedecer, não por medo, não por coação, mas eu quero te amar voluntariamente. E esta é minha escolha, minha decisão nesta noite. Diga assim: Senhor Jesus, abra os meus olhos. Diga assim: me banhe de compaixão, que eu tenha os olhos de Jesus e que eu possa ver o meu próximo. Eu declaro isso em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Nós temos ainda 2 minutos antes da formatura. Aleluia, aleluia. Eu vou dizer uma coisa. Eu estou vendo várias pessoas aqui. Eu tenho uma palavra para você. E eu vou pedir para você, se você está sentindo algo em Deus, que você precisa fazer algum ajuste na sua vida, depois da formatura eu vou estar aqui na frente. Você pode me procurar, eu quero orar por você. Mas eu quero falar algumas coisas ainda que estão no meu coração a respeito de algumas pessoas que estão aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aquele casal ali, você está de parte. Isso, vocês. Eu não sei o nome de vocês. Aleluia. Eu percebo que Deus está como que envolvendo vocês, como que num manto. Há uma presença de Deus, porque eu vejo que vocês estão dedicando tempo para buscar ao Senhor. Há uma palavra, não quero assustar vocês, mas a Bíblia diz que os dias são maus e que vocês devem remir o tempo, porque os dias são maus. O que quer dizer isso? Pelo menos é o entendimento que eu estou buscando aqui no meu coração. Na medida que vocês estão assim, focados em amar ao Senhor, em buscar ao Senhor de todo o coração, Ele está gerando uma cerca de proteção ao redor de vocês. E vocês vão avançar, e vocês vão conquistar tudo aquilo que Deus tem prometido para a vida de vocês. A palavra é: não temas, pois Deus é contigo. Deus é com vocês, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Oh, Jesus. Oh, Senhor. Aleluia. Mais uma vez, levanta sua mão e diga: Senhor, eu estou disposto a ser conduzido nesse caminho pelo Espírito Santo e percorrer essa jornada de relacionamento íntimo com o Senhor. Como resultado, eu vou amar as pessoas que o Senhor tem colocado ao meu redor. Aleluia. Essa senhora aqui, ó, senhora, eu percebo que Deus vai tirar a senhora da aflição. A noite vai cessar na sua vida. Vai amanhecer o dia e o sol de justiça vai vir sobre você em nome de Jesus. Vai haver um recomeço na sua vida. E você vai experimentar coisas que você não imaginava, porque você permitiu ser tratada por Deus, ser trabalhada no seu coração pelo Senhor. E você vai experimentar coisas novas, coisas ocultas que você não sabia, porque Deus está trazendo de volta o amanhecer na sua vida em nome de Jesus.